Olá, tudo bem? Fala aí, professor. Muito obrigado ao professor Tony Pereira. Primeiro, parabéns por idealizar, por concretizar e por nos dar a oportunidade de fazer parte desse canal. Fala aí, professor, que, que na verdade venha nos auxiliar a expandir e contribuir com a dança, a tradição e a arte do Rio Grande do Sul. Meu nome é Ederson Vergara, sou coreógrafo, principalmente coreógrafo de CTGs, e para mim é uma honra poder estar tentando contribuir de alguma forma e ao mesmo tempo aproveitando esse canal para falar da nossa arte. Então, a partir das provocações que o professor Tony Pereira me fez, eu quero começar falando sobre criatividade e inspiração. Como inspiração, eu preciso voltar no final dos anos 90, quando eu comecei a dançar dentro de um CTG, e lá naquele momento, principalmente a professora Lúcia Brunelli, Pedro Pedroso e um pouquinho depois Robson Cavalheiro, foram pessoas que me despertaram o gosto pelas coreografias de CTG. E acho que até hoje eles me fazem tentar buscar um pouco mais e evoluir naquilo que eu trabalho, né? Seguindo então, a partir daí, sempre, e é impossível não ser assim, todos os outros coreógrafos e trabalhos que a gente costuma ver nos eventos, festivais, enfim, acabam sendo de alguma forma inspiradores para que a gente prossiga fazendo o nosso trabalho. Eles acabam nos instigando a fazer sempre um pouco mais melhor e nos ajudando naquilo que a gente tem a evoluir. Também é importante falar que hoje eu sou estudante do curso de dança da Universidade Federal de Pelotas, e isso, claro que a partir do momento que eu pude fazer parte da universidade, passou a me inspirar também, passou a me trazer criatividade, porque eu acredito que a criatividade ela seja sempre estimulada. Então, no dia a dia dentro da faculdade, eu tenho esse estímulo. Como dica, eu digo também que livros, vídeos, espaços, lugares, cheiros, tudo isso passa a ser também estimulador da nossa criatividade. Na sequência, então, das provocações, os pontos importantes de uma coreografia. Para uma boa coreografia, isso não é regra, mas também pode contribuir que haja inovação. E daí eu peço muito cuidado quando falo em inovação, para que a gente não faça, como dizia Paixão Cortes, nada de extraterrestre, né? Que nós buscamos coisas de dança, coisas potentes, coisas de arte para trazer para o nosso meio, mas que não agrida o tradicional, o folclore do Rio Grande do Sul. Folclore é uma palavra muito importante. Também é importante quando a gente concebe, quando o professor concebe, quando o coreógrafo concebe, quando todos concebemos a ideia, que a gente pense em algum ápice, algo que venha chamar mais atenção, que seja realmente maior do que o resto da coreografia. Isso geralmente no final ou no refrão da coreografia é importante. E também, lá no final disso tudo, é importante para uma coreografia que exista confiança nela. Porque nem sempre a coreografia é exatamente como nós imaginamos, mas a gente tem que confiar que ela pode dar certo. Quando existir essa confiança, isso também traz potência para esse trabalho. Então, algumas coisas são importantes para que o público entenda. Será que entende? Bom, primeiro, da nossa parte, entender e conhecer o espaço que nós vamos nos apresentar, pode ser no Enarte, na Força A, que é um ginásio imenso, ou, por exemplo, no Festiru, que é dentro do CTG, lá no CPF Piá do Sul, que é um espaço bem menor, e isso muda muito a relação com o público. E é importante também conhecer o público que nós vamos estar fazendo a nossa apresentação. Onde vai estar esse público? Como é esse público? Porque é diferente o público que vai assistir um grupo mirim e o público que vai assistir um grupo adulto na Forçado, na arte. E isso nós temos que ter plena consciência. Outra coisa que é importante é a compreensão acerca do objetivo que tem a proposta. Ou seja, o que essa proposta quer no final? Bom, quer isso. Então nós temos que ter noção do que a gente vai montar de coreografia, de movimentação, de mobilidades para que a gente tente atingir o público fazendo com que ele entenda aquilo que a gente está trazendo no tema, na proposta. Bom, via de regra, nós coreógrafos, pelo menos eu falo muito por mim, das minhas experiências, não conhecemos o grupo que nós vamos trabalhar.
Coisa boa quando a gente tem a oportunidade de coreografar várias vezes o mesmo grupo, mas na primeira vez, talvez até na segunda, ainda não é suficientemente conhecido o grupo para que a gente saiba o que o grupo gosta de fazer. E isso é uma coisa muito importante, o gosto do grupo, gosto do tema, gosto das propostas, o gosto nas movimentações, para que a gente consiga atingir o dançarino em si. Outra coisa que anda de mão dada, isso que é muito importante, é o objetivo que esse grupo tem, o objetivo que o professor tem, o objetivo que a entidade tem para esse trabalho. Em seguida, outro ponto importante é a música. E eu não quero aqui colocar a responsabilidade nos ombros daqueles que compõem, que são mestres das nossas músicas, mas sim dizer que eles são um ponto importantíssimo também para o nosso trabalho. Isso também é um reconhecimento da minha parte. Quando o CTG, o grupo, a coordenação, o professor, abre a possibilidade de usarmos também acessórios, cenários, isso também é muito importante para uma coreografia. Porque às vezes nós chegamos e é dito logo de início, não temos como usar, e daí nós temos que usar algumas técnicas para que não faça uso de nada e seja só o corpo dançando. Isso pode dar certo, isso não é uma receita de bolo, né? Mas também dá uma travada no nosso trabalho, pode ser que dê errado. Outra coisa também muito importante é o repertório do próprio grupo. E isso tem que partir também do professor quando nos comunica e nos convida a fazer o trabalho. Conhecer o grupo que tem e nos dizer exatamente o que nós podemos fazer. Mais uma vez, eu não quero botar isso nas costas de um outro profissional. Eu só quero dizer que é importante para o coreógrafo, quando é acionado para fazer o trabalho, que alguém diga, ó, esse grupo ele vai até certo limite, ou ele é muito bom, ou então nos mandar vídeos, nos mandar materiais que nós não conhecemos. E por último, eu acho que uma sintonia entre grupo, coreógrafo e tema. E daí eu quero dizer, principalmente desse segundo, coreógrafo. Contratem aquele que vocês acham que se adapte melhor ao tema que vocês escolheram, ao grupo que vocês têm e à ideia que vocês têm. Mas daí veio uma coisa muito importante. Será que a gente sabe como atingir as pessoas que nos observam, que nos olham? A professora Tereza Rocha, da Universidade Federal do Ceará, que eu tive a oportunidade e a felicidade de fazer uma oficina e de assistir às suas palestras, ela fala de dramaturgias e diferentes óticas. E dentro desse tema proposto por ela, ela fala que o coreógrafo, o bailarino, eles nem sempre vão atingir quem está o olhando, porque isso depende muito de estado de espírito, local da onde ele está olhando, porque ele pode estar no fundo, ele pode estar na frente, ele pode estar do lado, e de energia que o ambiente traz. Então, o fato é, por mais que, na minha opinião, tá? E partindo do que a professora Tereza Rocha também traz, por mais que nós tentamos atingir alguém com aquilo que a gente idealiza, nem sempre isso vai ser possível, porque não depende de nós, depende daquilo que está acontecendo naquele momento, naquele espaço e com aquelas pessoas. Dessa forma, eu prefiro, sempre que monto um trabalho, não pensar na forma que eu vou atingir o público, mas pensar em fazer um trabalho da melhor forma possível. Então é muito importante, através do repertório de movimentos que o coreógrafo tem, entender a proposta de movimentação para o tema escolhido. Junto a isso, tem que ter uma conexão entre grupo, coreógrafo e tema. Tendo essa conexão, fica mais fácil de nós conseguirmos atingir as pessoas que estão nos assistindo. No momento em que o coreógrafo não faz aquilo que o grupo quer dançar, ou que não faz aquilo que o tema pede, provavelmente vai dar errado. Mas pode ser que o coreógrafo faça o que o tema pede e o grupo não goste de dançar. E eu vou voltar em tudo que eu já falei. E tudo isso é muito importante para atingir também o público. Os segredos de uma boa coreografia são, vou voltar lá no que eu acabei de falar. Primeiro, gosto e objetivo do grupo e do professor. Possibilidade de acessórios, uma boa música, repertório do próprio elenco, sintonia entre grupo, coreógrafo e tema. Isso é importante para que exista uma possibilidade de sucesso na coreografia. Seguindo, para o coreógrafo, e daí é uma responsabilidade nossa, entender e conhecer o espaço que essa coreografia vai ser apresentada. Dependendo da categoria, mirim, juvenil, adulta, veterana ou estudantil,
ou fora do estado, enfim, ou qual for o evento, nós temos que entender qual é o espaço. Partimos do princípio que nós fazemos uma coreografia sempre para a arena. Muito difícil uma entidade, um grupo de um CTG dançar em um palco italiano, por exemplo. São todos em arena, então isso já é um disparador para que a gente saiba o que pode ser potente para esse trabalho. Bom, galera, espero ter contribuído com o canal Fala aí Professor. Espero que esse material, apesar de ser muito pessoal e talvez nem ter tanta relevância, de alguma forma atinja a audiência do canal. Agradecer mais uma vez ao professor Tony Pereira, desejar sucesso para o canal, desejar sucesso para os grupos e agradecer, em meu nome como coreógrafo, a classe dos coreógrafos, a arte gaúcha, a dança e a essa paixão que a gente traz por representar um personagem tão importante para a nossa história e das nossas vivências, do nosso estado, enfim. Muito obrigado, espero ter ajudado de alguma forma. O meu contato vai ficar aí com o professor Tony, qualquer coisa podem me procurar para tirar alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma outra forma. E é isso. Obrigado, gente. Abraço.